Já tomou uma picada de água-viva? Eita, mas não é, em termo técnico, não é uma picada, né? É, Porque ela toda tem esse. É o dispositivo de segurança dela, não é? vamos explicar É também ruim. isso aí, se tem algum termo correto, com a bióloga marinha Carla Menegola, bióloga, professora titular e cientista da URGS Litoral, nossa próxima convidada aqui do Verão na Gaúcha. Tudo bem, Carla? Prazer recebê-la aqui na programação da Gaúcha. O termo correto é picada mesmo? Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos escutam, né, nesse domingo de sol. O termo correto não é picada. Ó, O termo correto é queimadura mesmo. queimadura. E ele não deve ser interpretado como um ataque, e sim como uma defesa do animal, né? Porque a gente tem que lembrar que as águas-vivas, elas são seres muito simples, né? São organismos muito simples, a gente chama dentro da escala zoológica, né? Que a zoologia é a ciência que estuda os animais, a gente chama as águas-vivas de um dos primeiros grupos de invertebrados, ou seja, aqueles animais que não têm vértebras, que não têm coluna vertebral, né? Então, esses animais, eles formam pelo menos 33 grandes grupos, né, de animais que muitos deles a gente não conhece, muitos tem uma ou duas espécies apenas descritas, e as águas-vivas fazem, então, parte desse grande grupo dos invertebrados. Como elas são animais simples, elas utilizam, né, uma estratégia para poder se alimentar e para poder se defender, que é ter uma célula, que aí eu, inclusive, fiz, né, um material, eu não sei se seria possível mostrar, né, de alguma forma, para quem está assistindo no canal do YouTube, eu preparei um material que justamente mostra que elas têm duas fases de vida, né? Então, a gente tem uma fase que é presa ao fundo do mar, que é uma coisa que a maioria, a imensa maioria da população desconhece, Pois que é. elas não são sempre assim, né? Elas não estão sempre boiando na superfície da água. Então, elas têm uma fase muito pequenininha, que a gente chama de pólipo, e que se Tá na tela aí pra assemelha, gente. vamos dizer, a uma anêmona, né? A anêmona é um tipo de animal que as pessoas já conhecem mais. Então, ela tem uma coluna do corpo e tem os tentáculos, mas ela está presa ao fundo. E essa fase de vida é que vai passar por reprodução e vai gerar várias águas-vivas, tá? Então, justamente o que acontece é que todos os animais, se a gente observar quero-quero, né? Os passarinhos, as borboletas, né? Os insetos, a maioria dos animais vai, digamos assim, organizar o seu ciclo de vida para ter os seus filhotes nas épocas mais quentes, né? Então, as águas-vivas não são diferentes, né? Elas procuram utilizar de uma água de uma temperatura mais agradável, né? E nesse momento as águas-vivas estão cumprindo o seu ciclo reprodutivo, que é, digamos assim, na época da primavera, ou um pouco antes, começar a produzir esses pequenos filhotinhos de águas-vivas. O que vai acontecer? As águas-vivas já quase adultas ou adultas vão estar prontas no verão, né? Então, ninguém vai querer gerar uma prole, vamos dizer assim, né? Ter os seus filhos numa época em que a temperatura esteja ruim e que tenha pouco alimento. Então, a gente tem que observar que isso é uma regra para todos os animais do planeta, quase, né? Então, salvo raras exceções, né, de animais que conseguem lidar bem com baixas temperaturas, que já são, digamos assim, têm estratégias de vida já adaptadas para isso, conseguem se reproduzir, né, nesses períodos. Mas o que a gente observa é justamente que nas águas-vivas isso coincide com o período do verão. Então a gente deve falar em queimadura e não em picada, porque a toxina que elas liberam, né, para fins de conseguir capturar pequenos animais, como larvinhas de peixe, como larvas de crustáceo, são justamente toxinas que para esses pequenos animais são paralisantes e na nossa pele acabam causando uma sensação de queimadura. E professor, a gente teve, pelo menos no Rio Grande do Sul, né, a gente tem um dado de mais de 23 mil casos de queimaduras nesta temporada. De uma temporada para outra, pode haver uma
atividade maior dessa forma de vida que justifique isso? Ou a gente pode, ou a nossa presença maior em determinados pontos da orla é que eventualmente explica uma temporada maior assim? A gente está observando que a gente tem verões, às vezes, cada vez mais longos, né? Isso também faz com que as pessoas estejam mais meses, né? Durante um número maior de meses na orla, na costa, usufruindo das praias. Mas na questão das queimaduras de água-viva, a gente tem uma série de fatores que contribuem. Um dos fatores é o fator climático. A gente está num período em que a corrente do Brasil, que é uma corrente que traz águas quentes do norte, né, que vem justamente trazendo ao longo da costa brasileira, descendo pelo nordeste, pelo leste do Brasil, águas quentes e mais claras, por isso que a gente teve há poucos dias atrás o famoso Caribe Gaúcho, né? Essas águas também favorecem, né, que essas águas vivas desçam, né, junto com essas correntes. Porque a gente tem que lembrar que a água viva, como ela é um indivíduo que ela não tem mobilidade para lutar contra a corrente, ela é carregada pelas marés, ela é carregada pelas correntes. Então, se a gente tem uma corrente forte, né, que está descendo, com ventos que predominam para o sul, né, e que traz essas águas tropicais, a gente também está recebendo, possivelmente, um aporte de larvas ou pequenos indivíduos juvenis que estão descendo ao longo da costa brasileira. Mas por que esse não é o único fator? Porque a gente tem um fator, infelizmente, que é um fator preocupante, que é o declínio das populações de tartarugas em função da pesca predatória. As tartarugas, elas são predadores naturais das águas vivas, né? Então, a gente tem, obviamente, a ação do Projeto Tamar, a gente tem a ação de vários, né, desses postos, né, do projeto que trabalham ativamente com as tartarugas, mas do outro lado a gente tem a pesca predatória, né, a pesca, digamos assim, que é o bycatch, por exemplo, que usa redes que capturam vários animais, e no meio desses animais as tartarugas estão ali. Então, não é uma pesca seletiva, né? Ela é uma pesca que acaba atingindo vários, inclusive vários peixes que não são de interesse comercial, né? E que são descartados porque acabam morrendo, e as tartarugas estão cada vez sendo mais alvo também dessa pesca. Como a gente tem uma deficiência de fiscalização, a nossa costa é uma costa muito grande, né? Mais de 8.000 quilômetros, o que acontece? A gente está perdendo, né, os predadores naturais das águas vivas. Então, isso é um aspecto ecológico importante que a gente precisa falar, né? Então, a gente tem a reprodução da água viva, né, que está bem voltado para esse período aí, né, de concluir o seu ciclo na primavera ou no verão. Não quer dizer que ela se reproduza uma vez só ao ano, mas isso acontece com mais frequência no verão, juntando com a questão climática, né, que traz essa corrente também, que pode trazer uma população ou algumas populações de várias espécies de águas-vivas com ela, e ainda por cima as questões ecológicas, né, dos predadores estarem sob ameaça. Professora, o respeito em relação às normas, né, porque a gente sabe para determinadas regiões não pode pescar em algumas épocas do ano, né? Elas são respeitadas, a senhora mencionou da falta de fiscalização, né? E às vezes a gente sabe que já há pelo menos o conhecimento do próprio pescador, né? Que sabe que se não respeitar esse período não vai ter ali adiante, né, o seu produto para conseguir, né? Eles não vão seguir o seu ciclo natural, como a senhora mencionou. Esse período que é proibido pescar, eles são respeitados pelo que a senhora tem acompanhado pelos próprios pescadores? Aí a gente vai para uma outra área, né? Minha área não é a área da pesca, né? Eu acho que teria pessoas, inclusive no Seclimar, né? Tem colegas muito conceituados no assunto, que trabalham com engenharia de pesca, com a questão da biologia pesqueira, né? Mas o que a gente observa, né, por vários projetos que a gente tem feito, é que sim, o pescador artesanal, o pescador que pesca dentro da Laguna Tramandaí, ou aqui no sistema lagunar, né, Tramandaí Armazém, os pescadores que pescam perto da costa, né, eles estão
sim, respondendo muito bem aos projetos de monitoramento da pesca, por exemplo, do bagre, né, da própria tainha, mas hoje o que a gente tem de mais sensível é o bagre, né? Mas o que a gente está falando de pesca predatória e mais preocupante é a pesca que ocorre em mar aberto, em alto mar, né? As tartarugas, a gente sabe que elas vencem grandes distâncias e que elas são capazes, inclusive, de ir de um continente ao outro, né? Mas retornam, né, para as áreas em que elas desovaram, né, que elas deram, ou até onde elas nasceram para desovar quando adultas. Essa pesca que ocorre para além das vistas, né, do que até a própria Marinha conseguiria, né, cobrir em termos de fiscalização, e que muitas vezes é realizada por outros estados, não necessariamente por pescadores do Rio Grande do Sul, e sim por barcos maiores, né, que vêm de outros locais, e eu não estou me referindo só ao Rio Grande do Sul, isso acontece em vários estados brasileiros. Ela fica à mercê de qualquer fiscalização, porque a gente não tem acesso, né, a gente precisaria ter uma guarda costeira trabalhando, imagino eu, né, não é a minha área, mas muito conectada, né, com o IBAMA, com o ICMBio, né, e a gente sabe que esses órgãos não têm um contingente humano suficiente para fazer esse tipo de fiscalização em águas abertas, né, em alto mar, e nem se tem as embarcações e o aporte financeiro necessário para isso, né? Então, eu me refiro a essa pesca, né, que é mais distante da costa. Professora bióloga marinha Carla Menegola, professora titular e cientista da URGS, e conversando com a gente sobre as águas vivas, os casos de contato com banhistas no litoral gaúcho. Eu acho que o principal cuidado é a gente ter talvez essa concepção, né, professora, de que as águas vivas não são inimigas do litoral gaúcho, mas a gente tem que conviver com elas e, dentro do possível, evitar o contato, se evitar, souber o que fazer, né? Uma coisa muito importante é que a gente tem várias espécies, né? No material que eu preparei ali, tem a Olíndia sambaquiensis, que é uma água-viva menorzinha, mais delicada, mas que queima muito, que tem os tentáculos que queimam bastante. Ela é praticamente transparente, né? E ela é fácil de reconhecer justamente porque ela é menor. Ela tem mais ou menos tamanho de uma tampinha, vamos dizer assim, de uma de um copinho de iogurte, né? Ou de requeijão, mais ou menos esse tamanho, uns 5 a 10 centímetros. A gente tem uma outra que já é bem maior, que são as águas-vivas que a gente normalmente vê nas praias, né? Que podem chegar ao tamanho de um prato, né? Um prato raso, vamos dizer assim, um prato de almoço, né? Então, que já é uma outra espécie, que é a Lichnorrhiza lucerna, também uma água-viva que queima bastante, se a pessoa der o azar de tocar nos tentáculos que estão embaixo, né? Porque a água-viva, ela fica com a boca e os tentáculos suspensos para baixo, justamente porque ela precisa pegar o alimento nessa parte que está em contato com a coluna d'água. É ali que estão os alimentos que ela vai utilizar, né? Se a gente pegar por cima, naquela parte de cima do disco, ou da campânula, que a gente chama, ou ainda do sino, que também é o nome que se dá àquela grande roda, né, que forma aquele corpo da água viva, na parte de cima, na parte de fora, ela não queima. Então, a pessoa pode manipular, né, levar ela de volta para a água. A gente viu algumas coisas acontecendo, como as pessoas, por exemplo, passando a faca várias vezes nos animais, para matar os animais. E, na verdade, assim, o animal, ele está ali pela ação das ondas, né? Ele não escolhe para onde ele se direciona. As ondas acabam carregando. Se a gente deixar que ela chegue na areia, ela vai morrer naturalmente. Então, não é necessário também uma ação, né, tão destrutiva assim, né? Porque se elas retornam para o mar, elas podem vir a ser alimento ainda, né, de outros organismos. Então, sempre lembrando que elas fazem parte da imensa cadeia, né, alimentar marinha. E aí eu acho que o principal é a pessoa ir preparada para a praia com um frasquinho, né? Pode ser um frasquinho reaproveitado de desodorante ou de alguma coisa que seja spray, né? Que ela possa utilizar com vinagre de álcool.
né, que é o que a gente recomenda, o que os médicos, inclusive, recomendam para que seja aplicado na hora, né, de uma queimadura, porque causa um alívio quase que imediato, assim, né? A gente não pode utilizar água doce, porque essas células que estão descarregando essa toxina, a gente sabe que ela é um animal marinho, então essas células têm um teor de sal ali, né? Naquele líquido interno do corpo do animal. Se a gente usa água doce, a gente vai fazer com que o restante das células que ainda não estouraram, que ainda não liberaram essa toxina, acabem liberando. E aí vai ser muito pior, porque aí gera uma queimadura maior, uma, uma, uma sensação ainda maior, né, de irritação na pele. Muitas pessoas são, inclusive, alérgicas, né? E aí a pessoa sendo alérgica tem que aplicar esse vinagre de álcool e não melhorando em uma hora, no máximo, assim, procurar uma clínica, né? As unidades de tratamento, assim como as UPAs, né? Para que ela possa ser atendida, porque pode ser o caso de uma pessoa alérgica a esse tipo de toxina. Perfeito. Professora, obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Carla Menegola, bióloga e professora titular e cientista da URGS Litoral, por esses esclarecimentos aqui, porque é algo que a gente tem conhecimento prévio, né? E ter algumas informações, não só do próprio termo, que é queimadura e não picada, mas também como lidar é muito importante, porque é um animal importante na cadeia da vida, né? Então a gente vai conviver muito ainda com essa espécie, ainda no nosso litoral, todos os próximos anos também. Muito obrigado, um bom 2026 para a senhora. Obrigada igualmente a vocês.